Bom, pessoal, vamos partir mais uma vez aí para todos. Vamos estar iniciando um estudo hoje lá sobre um tema que é muito pertinente para os dias de hoje, né? Que é sobre a homossexualidade. Então, assim, o objetivo aqui não vai ser trazer, de repente, algo na área da biologia. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, até porque eu não sou nenhum conhecedor, muito conhecedor da área, não sei o básico do básico de algumas coisas. Então, e também não me aprofundei em estudar sobre. Então, o que nós vamos falar aqui são sobre alguns conceitos básicos, só para entender a diferença do certo e errado e do porquê que nós queremos que é errado. E vamos tratar de alguns assuntos naturais do porquê que nós entendemos que mesmo sem Bíblia nós já podemos entender um pouquinho de que é prejudicial. E depois nós vamos ver biblicamente é, os, a base do que alguns grupos homossexuais utilizam para poder crer que eles podem ser dessa forma, podem agir dessa forma, mesmo sendo cristão, que já é um outro detalhe. Uma coisa é o homossexual ímpio. Tem o homossexual cristão, né, que é o que defende, usa a própria Bíblia para poder defender suas próprias práticas. E nós vamos depois mostrar à luz da Bíblia como nós cremos que é o porquê que nós cremos que é errado e onde a Bíblia vai relacionar ou vai citar isso, tá bom? Então nós vamos passar aqui. Homossexualidade à luz da Bíblia. Deixa eu ver, não sei se está passando aí. Passou aí, né? Tá passando direitinho, né? Tá, beleza, obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu coloco aqui é a seguinte: quando discordamos, nós somos homofóbicos? Por que eu pus essa pergunta? É porque hoje ah, o grupo, e aí eu já digo de repente, não sei se o grupo de homossexual é da igreja, né? Mas eu sei que de uma forma geral, até quem não é homossexual, enfim, mas que defende a causa, eles ficam muito chateados conosco, muito irritados, talvez, porque nós discordamos deles. É de fato uma forma de tentar calar a nossa opinião. E eu acho que, não sei se vocês já passaram por isso, se não todos, eu acredito que boa parte, porque hoje você fica até meio com receio, com medo de falar que você não concorda. Eu geralmente, em todas as áreas, eu geralmente oriento a não ficar entrando em contenda, em discussão de forma à toa, onde não vai gerar nada, mas eu, Cleiton, oriento a não fugir quando confrontado. E quando eu digo confronto se me perguntarem, eu vou responder. Só que nós, hoje nós sabemos, eu acho que todo mundo tem, todo cristão ele tem essa preocupação de como vai ser a reação das pessoas ao falarmos que nós somos contra, né? Ontem a gente postou lá na página do Facebook, né, da JNI a arte, e hoje eu fui compartilhar no meu perfil. E eu já estava com essa pretensão de compartilhar, mas na hora que eu fui compartilhar, eu ainda pensei uns 5 segundos assim, eu falei, cara, não compartilha, não compartilha. Mas eu falei, não, cara, tem jeito, eu vou compartilhar, não tem jeito. Eu compartilhei. Eu vou parando aqui, gente, porque vai aparecendo para mim aqui a sala, tá? Aí eu vou tendo que permitir as pessoas entrarem. E aí eu compartilhei, porque eu não posso ter medo de falar. E olha que a preocupação que veio na hora era baseada numa arte que só dizia homossexualidade à luz da Bíblia, nem era uma frase tão confrontadora, né? Hoje eu já fico um pouco mais equilibrado nisso, mas o Facebook, há um tempo aí, me lembrou de uma publicação que eu fiz há alguns anos atrás, 2012, 2013, onde eu coloquei claramente lá, botei lá um versículo lá e falei assim, tá errado, que não sei o que lá e tal. Eu falei, caramba, eu era nervoso mesmo no Facebook, cara. Aí
Mas hoje eu já não faria isso de graça, né? Tipo, só para poder fomentar uma discussão, mas eu não faria isso. Então, hoje parece que a gente não pode ter opinião, a gente não pode chegar e falar assim, olha, eu discordo. Se você falar que é contra essa prática, se você falar que não concorda, automaticamente as pessoas te chamam de homofóbico, fala que você é homofóbico por causa disso, quando na verdade existe uma diferença entre homofobia e discordância. Porque o motivo pelo qual eu discordo, como eu poderia discordar de qualquer coisa. E o engraçado é isso, que eu posso discordar de várias coisas, mas o que vai me tornar homofóbico. Mas quando eu me discordo da homossexualidade, então eu sou homofóbico. Então quer dizer que se eu discordar de qualquer coisa, eu me torno, então, avesso aquilo ali. Não, e não é assim que funciona, eles não são imparciais, tá? E aí eu peguei no dicionário uma, uma um significado, eu até mesclei alguns significados, porque tem outros significados também, mas eu mesclei um pouquinho, para nós entendermos o que é homofobia. É medo, ódio, aversão, rejeição, repulsa aos homossexuais e à homossexualidade. E eu, sinceramente, não sinto isso. Eu não sou a pessoa que, quando eu olho um homossexual, eu fico assim, caraca, na moral, que raiva, mano, que raiva, que vontade de bater, que vontade de... Eu não tenho esse desejo, eu não tenho isso. Então eu não sou homofóbico, eu não quero bater em ninguém porque alguém é homossexual, eu não quero fazer nada disso, eu só simplesmente não concordo. Mas a gente sabe que existem pessoas assim, e é uma tristeza. Quando eu fico realmente assim, chateado, eu fico triste mesmo, eu falo aqui de coração, quando eu vejo alguma notícia de alguém que apanhou na rua porque estava lá com o namorado, ainda que de repente esteja fazendo algo errado, né, se agarrando, etc. Mas eu digo assim, eu lembro até hoje de uma notícia que eu vi, onde um pai e um filho estavam andando abraçados, e eles apanharam por isso, porque foram confundidos com homossexuais. E ainda que fossem, não importa, não poderia ter feito isso. Mas discordar, irmãos, não tem nada a ver com homofobia. E nós somos taxados disso injustamente, tá? Então, só essa introdução para a gente falar de coração tranquilo. Se alguém chamar você de homofóbico, você fala, não, não sou não. Você sabe o que significa homofóbico? E aí você vai lá, pede para a pessoa, já que ela acredita na Bíblia, onde ela lê o dicionário. E aí você vai falar, eu não tenho isso relacionado a um homossexual, etc, tá? Então, só para poder fazer essa introdução aí em relação a isso, porque nós não somos homofóbicos, tá? Bom, é, e aqui eu peguei umas informações, só para vocês entenderem, isso aqui tudo numa introdução nessas situações, que existem cristãos, irmãos, melhor dizendo, existem homossexuais que eles acreditam ser cristãos, tá? Eles acreditam ser cristãos. Esse site, eu não, os feras ingleses vão poder falar melhor do que eu, Evangelicals, como é que lê isso, Davis? Guinho, Gabi, não sei, a galera inglesa aí, Elana, como é que lê isso em inglês, corretamente? Concerned. Então, isso aí, obrigado, tá? Onde a tradução são evangélicos preocupados. Se pelo menos foi a parte foi aonde eu consegui identificar lá. Evangélicos preocupados. Eles são uma instituição, uma igreja, onde eles creem que eles podem ser homossexuais e podem ser cristãos ao mesmo tempo. E aí eu tirei o print da página lá. Se tiver algum erro no texto aí, é porque foi a tradução do Google Chrome, tá? Eu só pedi para traduzir a página e tirei essa parte. Ó, ó. Gay cristão, você não está sozinho. Bem-vindo ao site dos Evangélicos Preocupados. Sou uma rede nacional de cristãos e amigos evangélicos gays e lésbicas. Uma organização sem fins lucrativos, fundada em 75, que atende a comunidade gay desde então, fornecendo esperança, incentivo, ensino e companheirismo para mulheres e homens que procuram integrar sua fé e orientação sexual. Nestas páginas, você encontrará as boas novas da graça e a paz de Deus em Cristo para um povo chamado a uma vida de serviço grato. Você encontrará o que acreditamos, como vemos as passagens de cascalho, não sei se é isso mesmo, que são tão frequentizadas contra nós e muito mais, o relatório trimestral e uma revisão da literatura sobre religião e homossexualidade também está disponível. Agora, o que mais choca, irmãos, é o meio que o artigo de fé deles, é o que eles creem, né? Quando você entra em algum site teológico, etc., sempre tem aquela abinha lá, no que cremos. Ou então uma instituição, uma igreja, como a Igreja Nazareno, tem lá no manual, tem no site, que nós cremos. E olha o que eles creem.
Confiamos em Deus, nosso Criador. Confiamos em Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Confiamos no Espírito Santo, nosso ajudador. Cremos na Bíblia, a palavra inspirada de Deus. É o nosso guia infalível para a fé em conduta. Cremos nas boas novas que Deus estava em... Cremos nas boas novas que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e possibilitando nossa reconciliação conosco e com o outro. Afirmamos a comunhão universal dos crentes e comprometemos-nos a ser seguidores de Jesus. Quando você olha esses tópicos, esses artigos, esse artigo de fé, né, no que eles creem, você não vê muita diferença. Na verdade, você não vê diferença alguma do que também nós cremos. Eles creem piamente no que nós cremos. Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus, eles colocaram ali, ó. Cremos na Bíblia, a palavra inspirada de Deus, que é o guia infalível de fé em conduta. Então, quando eles fazem dessa forma, né, uma instituição dessa forma, colocando isso desse jeito, eles querem dizer o seguinte: olha, eu não estou aqui para poder distorcer a Bíblia. Nós cremos piamente em tudo o que uma igreja verdadeira tem que crer. E essa posição tem ganhado muitas pessoas, tem agregado muitas pessoas, um pouco diferente, de repente, da igreja contemporânea aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil, mas no Rio de Janeiro também. Alguém falou aqui alguma coisa? Antigamente ele era o Cleitinho. E agora que eu vi quem botou aqui. E a igreja contemporânea, onde tem a sede ali em Madureira, tem outros lugares, onde eu acredito que lá seja um pouco mais escrachado, não sei como é que está hoje, mas eu lembro que a última vez que eu vi no site, era uma coisa assim que eu não ficava bem de ver, né? Porque aí você, então você tem repulsa. Não. A questão é quando você vê algo tão santo, tão sério sendo profanado daquele jeito. Aí já entra que é o único tipo, de repente, de ira, vamos dizer assim, que seria permitido, né? Que é o caso como a própria palavra do Senhor vai dizer, que o zelo da tua casa me consome. É aquele sentimento, não pela pessoa, mas porque você está vendo a santidade de Deus, você está vendo as coisas do Senhor serem profanadas. E aí eu lembro que lá, se vocês quiserem depois olhar, a igreja contemporânea, é só colocar lá, que vai aparecer. Aí você vai ver que os pastores presidentes, no caso é um casal de homens homossexuais, eles estão lá na foto, um atrás do outro. A Bíblia deles, eu lembro que, não sei se estava lá, mas na época que eu vi também, eles colocaram a Bíblia e aquele fitilhozinho que separa, né, para marcar a página, era um fitilhozinho todo colorido, etc. Então, assim, eram coisas que você realmente ficava chocado. Mas nesse caso aqui, são coisas realmente que te faz pensar que eles não estão preocupados muito com outras coisas, porque eles estão preocupados em mostrar que eles creem igual a nós, tá? E aí a pergunta que fica então o homossexualismo é certo ou errado? É certo ou errado? Nós precisamos entender, nós entendemos isso, eu sei, mas só para dar em base no que estamos falando, que existe certo e errado. Isso é uma coisa que não tem como negar. E eles não podem negar isso. O relativismo, né, essa visão de que tudo é relativo, tudo é subjetivo, não existe certo e errado, o que é certo para mim pode não ser certo para você, etc. Existe no mundo sem Deus, né? Numa visão de alguém que não crê em Deus, tá? Por quê? Quando eu creio que existe um Deus, é automático, não tem como fugir da moralidade de Deus e do senso de que é certo e errado. Nós temos isso dentro de nós, como o pastor Renan já deu uma aula falando sobre isso, acho que nós falamos em outro momento também sobre isso, porque nós sabemos o que é certo e errado, mesmo às vezes sem ter um manual para poder olhar aquilo. É algo que está colocado dentro de nós. É uma lei moral que está intrínseca, é uma lei que já está dentro de nós, nós sabemos o que é certo e errado. E o que vai definir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, é sempre uma noção baseada em Deus, totalmente baseada em Deus. Então, deixa eu só chegar para o lado aqui, moralidade de Deus e opiniões, beleza. O que nós cremos ser certo ou errado não é na minha opinião, e sim na moralidade de Deus, totalmente na fonte chamada Deus. O que isso significa? Quando eu quero saber se algo é certo ou se algo é errado, eu não vou olhar a minha opinião. Não é o que eu acho. Isso é algo que eu também, quando tenho oportunidade, eu falo.
Nunca é eu penso, por exemplo, a minha esposa chega para mim e fala assim, Cleiton, fulano de tal fez isso, isso e isso. Você acha que é errado? O primeiro pensamento do cristão não é, poxa, vou falar, poxa, Andressa, não, assim, eu acho. Não, não é. Não é eu acho, não é eu penso, é o que a Bíblia diz a respeito daquilo. É óbvio que existem coisas que a Bíblia não vai dizer abertamente com aquelas palavras, porque na época não existiam tais coisas, tais argumentos, tais expressões, tais palavras, etc., né? Como, sei lá, maconha, cerveja, dinossauro, né? Coisa que a gente já estudou. Então, mas a Bíblia, ela é infalível, é perfeita. Então, Deus sempre deixou alguma coisa ali para nós entendermos. Então, a opinião sempre tem que ser baseada em Deus e na Bíblia, onde está revelada a vontade de Deus. E uma coisa é gosto, outra coisa é fato. Naquele treinamento que nós tivemos no distrito, onde eu pude falar sobre relativismo, eu falei, algumas pessoas estavam lá, eu falei sobre a questão da laranja. Vocês lembram da laranja? É, eu pego uma laranja, e aí eu tenho laranja lima, eu tenho laranja pera, tem laranja mais o que, Andressa? Não conhece mais não. Então tá, laranja lima, pera e tem mais outra, sei lá, outra laranja aí. É, Seleta? Tá, obrigado, tá, mas eu dei esse trabalho muito tempo no Ceasa, aí, sabe, com essa laranja toda aí. Laranja seleta, beleza. Então, uma coisa é o teu gosto. O que é isso? Eu acho mais gostosa a laranja lima. A Andressa acha mais gostosa a laranja pera. O Davidson acha mais gostosa a laranja seleta. Isso é gosto. Mas o fato é que é laranja. Eu não posso chegar e falar assim, não, para mim essa laranja é uma maçã. Eu não posso fazer isso, porque ela é um fato, é uma laranja. Você pode ter uma laranja menor e uma maior, mas elas continuam sendo laranja. Eu não posso falar que a laranja é outra coisa. Não é, eu acho que a laranja é um legume. Desculpa, o problema é da pessoa que acha. Porque ela pode achar o que ela quiser, mas o que ela acha, o que ela pensa, não vai mudar o fato de que a laranja é uma fruta. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm colocado, têm pego fatos e transformado em opiniões. Não, mas eu acho que essa pessoa pode ser assim. Eu acho que essa pessoa pode se praticar dessa forma. Só que o que ela pensa, qual é a opinião, o gosto, não muda o que é fato, tá? E o fato é que existe certo e errado. A pessoa querendo acreditar nisso ou não. O fato é que o certo e errado existe, tá? E aí, às vezes, nós temos aí algumas indagações, como, por exemplo, quem somos nós, ou seja, quem são vocês, cristãos, crentes, para dizer que o homossexualismo é errado? Né? Um questionamento aí. Bom, não somos nós que dizemos, mas é Deus quem diz que é errado. Se Deus existe e nós queremos agradá-lo, nós devemos saber o que ele pensa a respeito do assunto, para aprendermos a agir de acordo e obedecer-lhe. Então, se eu quero saber o que é certo e errado, primeiro eu vou em Deus, na Bíblia. Então, e se eu sou uma pessoa que eu quero agradar a Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber o que Deus quer de mim, qual é a vontade dele, para que eu venha fazer a vontade dele e assim obedecer e agradá-lo, tá? Então vamos basicamente, qual é o raciocínio para saber se algo é errado? Aí eu botei aí, letra A. Primeiro é um fato que devemos fazer a vontade de Deus. Segundo, a vontade de Deus está expressa na Bíblia, para qualquer assunto. C, a Bíblia reprova? Se reprova, D, é contra a vontade de Deus. Então, é um raciocínio básico aí que nós devemos ter, e isso nós concordando ou não, ok? Se alguém tiver, até se eu estiver sendo muito rápido, alguém quiser fazer uma contribuição, tal, fique à vontade, tá? Bom, é, antes de entrar biblicamente nos textos que eles usam para poder defender e nos textos que nós vamos usar para defender a nossa visão, vamos analisar alguns números extraídos de um livro. Eu não botei na bibliografia, mas é o livro que eu já falei para vocês, que eu já falei, já dei um estudo também onde eu peguei alguns assuntos dele. Esse estudo de hoje ele é uma mescla de algumas coisas, mas
mas um pouco dos slides que eu falei, e esse especificamente eu peguei desse livro, tá? Que é do Apologética para a Fé, para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig. Vamos analisar alguns números, algumas estatísticas comprovadas em pesquisas relacionadas ao homossexualismo, tá? 75% dos homens homossexuais têm 100 parceiros na vida, tá? Uma média de pesquisas que, ao longo da vida, os homossexuais eles têm mais de 100 parceiros, ou aproximadamente 100 parceiros na vida. Isso tudo para provar como o homossexualismo, sem a Bíblia, ele já é destrutivo, tá? Como ele é nocivo para a vida da pessoa. Isso sem a Bíblia, tá? Como ele é prejudicial. 75% dos homens homossexuais têm mais de 100 parceiros na vida, tá? Somente 7% dos homens e 8% das mulheres, eu botei resumido para não ter que pular para a segunda linha, tem relacionamentos que duram mais de 3 anos. Então, por exemplo, relacionamentos duradouros, com no mínimo 3 anos em diante, somente 7% dos homens e 8% das mulheres têm. Ou seja, a média ali de 92,5% não conseguem ter um relacionamento por mais de 3 anos. Então você vê que é uma troca muito grande, parece que não tem uma estabilidade, uma felicidade no que eles fazem, porque eles parecem que precisam ficar fazendo isso. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns, tá? Não só com um, com alguns mesmo, em relação a isso. E o que eu ouvi realmente eu fiquei um pouco horrorizado de como que funciona. E eu lembro que quando eu ouvi um relato, eu lembrei de algo que eu passei há muito tempo na escola. Porque eu lembro de um relato de uma dessas pessoas que estava falando comigo, que muitos homossexuais têm relações, às vezes, em locais públicos, sem nem se conhecerem. Eles vão, por exemplo, para um shopping, vão para qualquer lugar, para uma festa, sei lá onde é, e aí eles estão lá no banheiro, um identifica o outro, faz um sinal, e ali mesmo fazem. Tá? Eu estou falando assim, pessoas maduras aqui, para poder falar, eu não vou entrar em detalhes, que não tem necessidade, mas é dessa forma. E aí, quando me falaram isso, eu lembrei de uma vez que eu estava com os colegas da escola num shopping de Nilópolis, e quando eu estava lá no banheiro, um cara lá, um coroa, estava lavando a mão naquele banheiro, já aconteceu com algumas pessoas, um banheiro com aquele espelho grandão, né, que é o normal de shopping, e o cara fez um sinal para mim, que não convém eu fazer aqui, e ele fez um sinal para mim, e eu fiquei sem entender nada. Quando eu fui cair a ficha, a vontade que deu na época, tá, irmão? Eu falei que agora não tem mais raiva, não, mas a vontade que deu era de ir atrás dele, de sair socando ele, porque eu não acreditava que ele tivesse feito aquele sinal para mim. Então, assim, é uma coisa que acontece mesmo. Eu acho que ele. Irmãos, eu não sei se eu não sei, irmão. Eu acho que eu nunca pareci boiola, não. Nunca pareci homossexual, não, desculpa. Mas não sei por causa de quê que ele olhou para mim e achou que eu poderia fazer alguma coisa. Então, assim, é só uma, um relato de que realmente acontece. É algo que eles fazem sem, sei lá, sem ter nenhum tipo de intimidade nem nada. É algo muito promíscuo mesmo, tá? É, a promiscuidade lado a lado com homens homossexuais é uma coisa muito, muito junta uma do lado da outra, tá? Que eles parecem ser muito promíscuos. Essa pesquisa está mais voltada para homens, mas cita de vez em quando algumas mulheres também, tá? Presta atenção na forma como eles lidam com a vida, tá? 47% dos homossexuais usam muito álcool. E 51% dos homossexuais usam muita droga. Muita droga. Isso é um número, gente, é muito, é muito relevante se tratando de um grupo específico. Por que que mais da metade dos homossexuais usam drogas? Eu me lembro que eu não sei assim todos, tá? Mas eu, por alto, se alguém puder lembrar, pode até falar, me lembro por alto de alguns artistas homossexuais que morreram cedo. E todos eles, que eu me lembre, eram envolvidos com isso. Como Renato Russo, Fred Mercury, Cazuza. Cazuza era também, não era? Alguém pode confirmar aí? Eu não estou falando besteira? É. Cazuza. Era assim. Aquela mulher que cantava.
que cantava, que tinha cabelo curto? Não, Cássia Eller. Cássia Eller. Então vocês verem que olha o padrão de vida. Todos eles eram muito promíscuos, álcool, drogas, uma vida sexual desregrada e morrendo antes do tempo. E pior, influenciando toda toda não, né? Mas uma parte da geração de pessoas que se espelham neles até hoje. Se espelham neles até hoje, tá? 40% perdão, é dos homens? É dos homens. 40% dos homens homossexuais e 37% das mulheres homossexuais são depressivas, contra 3% do público geral. Pelo menos, eu não lembro se esse 3% tá geral, de mulheres e homens ou só de homens. Eu sei que de homens é certo. Então vamos botar de homens aqui para não falar besteira. Olha só, irmãos. 40% dos homossexuais homens são depressivos, contra 3% dos homens de forma geral. Olha como é nocivo e prejudicial a homossexualidade, isso sem contar com Bíblia, tá? Os homossexuais têm 3 vezes mais do que o normal desejos suicidas. Os homens homossexuais tendem a ser mais pedófilos do que qualquer outro tipo de pessoa, tá? Isso realmente eu acho que ninguém tem como nem. Mesmo que não tivesse dado científico, eu acho que o que a gente vê de casos de pedófilos que foram abusados, que se tornaram homossexuais, que agora vão abusar de novo, etc., realmente algo fora do comum. Saúde. A maioria dos homossexuais tem problemas físicos, problema de próstata, úlcera, fissura. Gente, olha isso: 75% dos homossexuais têm pelo menos uma ou duas doenças sexualmente transmitíveis, tá? 30% dos homossexuais têm AIDS. É um número agravante demais, demais, tá? E por último, a expectativa de vida de um homossexual é de 45 anos. Olha, a média é muito baixa. A expectativa de vida de um homossexual com AIDS, 39 anos, contra 70 anos de uma média normal, tá? De uma média geral. Então, esses foram alguns dados aí que a gente colocou para poder estar só mencionando como o homossexualismo ele é prejudicial, mesmo se nós não fôssemos usar a Bíblia. É algo totalmente contrário, realmente, ao que Deus projetou para ser, né? Se alguém quiser contribuir, alguém quiser falar, ou se algum dado que de repente alguém quiser contestar, fique à vontade, tá? Para poder estar falando aí. Bom, vamos olhar a Bíblia agora. Aqui, irmãos, eu não vou entrar em textos. Aqui eu não vou entrar em textos, como eu posso dizer, de forma universal, né? Por exemplo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque Deus ama a todos, porque o amor de Deus, o Espírito do Senhor habita no cristão, todo aquele que nele crê. Aí o homossexual fala, então eu creio, então o Espírito Santo habita em mim e tal. Eu não vou entrar nesses textos que são textos de aceitação. Eu vou usar textos práticos, ou seja, pessoas práticas na Bíblia que eles pegam, distorcem. O que é uma heresia? É um ensinamento errado da palavra de Deus, uma distorção do que é a verdade, tá? Então eles distorcem o texto para poder acreditar que aquele texto ali é um exemplo claro e prático de que o homossexualismo na Bíblia existe, tá? O primeiro texto, nós vamos ler Ruth, capítulo 1, no verso 14. Esqueci de deixar separado aqui, eu tenho que procurar aqui, calma aí. Ruth, capítulo 1. Quem já puder procurar para mim, procura em primeira, pega 1 Samuel também, por favor, tá? Só para adiantar que eu vou achar Ruth aqui. Capítulo 1, verso 14 ao 17. Olha o que diz o texto. Davidson, tu pode vir para mim 1 Samuel, por favor, só para poder a gente adiantar? Tá. Tá.
Ô, Guinho, vê pra mim 2 Samuel, só o 1:26 ali, que os outros são 1 Samuel, aí o Davidson aproveita e lê. Ruth, capítulo 1, do verso 14 ao 17, olha o que diz. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo. Ou seja, no caso, a sogra falando para Ruth, né? Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou não insistas para que eu te deixe e eu me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. É, Então, esse primeiro texto aqui é um texto que infelizmente, utilizam-se para falar de lesbianismo, né? Eles distorcem totalmente aí um apego, uma amizade, um amor que Ruth tinha por Noemi. E por essa expressão de Ruth dizer que onde ela fosse, onde Noemi fosse, ela iria. Aonde ela pousaria à noite, Ruth também pousaria. Aonde Noemi vivesse, ela viveria. Aonde Noemi morresse, ela morreria. Então, eles pegam esses exemplos práticos para dizer que, por inferência, nós podemos entender que ali havia algo além do que uma intimidade, uma afinidade entre sogra e nora, tá? Um texto, irmãos, que a gente não tem muito nem o que fazer. A pessoa que crê nisso é uma pessoa que está com o coração realmente obstinado a crer que realmente elas estavam ali praticando lesbianismo, o que realmente a gente não pode nem não tem como cogitar uma possibilidade dessa, tá? O sentido aqui é totalmente diferente e nós entendemos que era um amor realmente que ela tinha. Ela meio que se converteu ao Deus da sogra dela para poder viver daquela forma ali, mas de maneira alguma existe algo ali relacionado ao lesbianismo, tá? Vamos ler agora 1 Samuel, porque o de Jonatas e Davi é um pouquinho mais pesado, porque eles utilizam algumas expressões aí que naturalmente no nosso contexto, principalmente hoje, na nossa geração, né, a gente não usaria, né? Mas vamos lá. Deus, por favor, 18 do 1 ao 3. Uhum, uhum, uhum. Ela gostava de homem, né? Obrigado, Deus, pela colocação. Muito boa mesmo. A sua própria alma. Então, olha só. Aí, enquanto isso vai lá para o 19:1, o texto vai dizer né, que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E no 3 vai dizer que Jonatas amava Davi com a sua própria alma, né? Vamos lá, Davis, 19:1. Então, Jonatas, filho de Saul, estava afeiçoado a Davi. 20:17. Tu vê que vai ficando cada vez mais profundo, né? A declaração acerca de Jonatas e Davi, né? Vai só subindo. Primeiro a alma se ligou,
Depois Jonatas ficou muito afeiçoado e depois amava com todo o amor da sua alma, né? Então, assim, isso aqui é um prato cheio, tá? E aqui, assim, brincadeiras à parte, é uma coisa que é natural no contexto de hoje, né? Se, por exemplo, né, eu fiz aniversário esses dias aí, o Guinho, né, botou uma foto lá no Facebook, né? Botou lá, obviamente a gente deixa um padrão, né? Só que aí o Guinho vai lá e coloca assim: Cleiton, eu te amo com todo o amor da E minha alma, eu estou calma aí, para com isso aí. muito afeiçoado por você, entendeu? Então, assim, no contexto de hoje, é um prato cheio, é um prato cheio, tá? É... 2 Samuel 1:26, Guinho, vai Cleiton, lá, por favor. Cleiton, Cleiton. Deixa eu Oi. só fazer uma, uma, fazer uma citação aqui, porque na minha Bíblia, na minha versão, diz assim, ó, o 1 Samuel 20:17. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. A minha versão é a NVI aí, só para. Tá, Nos outros versículos também. Fala em tá, eu vou te amizade. explicar o porquê, eu vou te explicar no slide seguinte o porquê que tá dessa forma aí, tá? Mas obrigado aí. Lê o Guinho, por favor. Beleza. 2 Samuel 1:26. Diz assim, ó. Palavras de Davi. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Aí complica o negócio, né? Mas a do Guinho ainda tá amizade. Olha a minha aqui, ó. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então, assim, esse versículo aqui é como se fosse a cereja do bolo. Ele já foi falando, foi progressivo. Mas quando chega nesse texto, ele deixa claro, para quem quer acreditar, que Jonatas amava a Davi mais do que ele sentia algo por uma mulher. Então é um prato cheio aí para eles, tá? E aí nós vamos passar aqui para os textos que nós cremos, nós vamos desconstruir, nós vamos explicar, né, o porquê que na Bíblia do Guim, porque na Bíblia do Neemias está a amizade, e nós vamos explicar isso biblicamente, tá? Evangelho de João, capítulo 15, no verso 13, vai dizer o seguinte: Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Vamos ler a partir do verso 12. Olha o que Jesus diz, tá? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Provérbios 17:17, muito conhecido. Em todo tempo ama o amigo. Na angústia nasce o irmão. Então, Jesus vai dizer, lá em João ainda, ele ainda vai dar continuidade, vós sereis meus amigos. Por quê? Jesus ele eleva a amizade de uma forma tão grande que ele considera isso como uma das maiores provas de amor humana, de afeição entre homens, entre mulheres, entre um homem para com um homem, uma mulher para com uma mulher, ou um homem com uma mulher, né? Temos as ressalvas, mas vamos deixar dessa forma. Que uma das maiores provas de amor, isso foi Jesus que disse, que é alguém quando dá a vida pelos seus amigos, ou seja, quando profundamente ama a ponto de chegar a esse tanto de chegar a esse ponto de amar um amigo. Então, nós vemos que Jonatas, mesmo sem ter lido João 15:13, séculos antes, talvez milênios antes de Jesus, ele já tinha esse texto praticado na vida dele, porque ele amava demais Davi, mas com amizade. E Jesus, quando se olhasse, de repente, Jesus em carne, e olhasse para aquela amizade ali, ele diria que ali estaria um amor verdadeiro de amigo e de amizade, tá? Então, e a Bíblia, irmãos, a Bíblia ela não pode ser interpretada em um texto só.
Se você pegar ali e disser que Jonatas e Davi estavam ali praticando algo de forma homossexual, homoafetivo, nós estamos jogando fora tudo que a Bíblia diz a respeito deles, principalmente de Davi. Davi ele é considerado um dos maiores reis, se não o maior de Israel. Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu mais de 70 salmos. Davi até hoje é um exemplo para a humanidade inteira até hoje. Não teria como um homem como Davi, da qual Jesus ele, ele vem nessa linhagem de trono, de rei, do qual Davi é citado no Novo Testamento de uma forma tão maravilhosa, e Davi ser homossexual contra a Bíblia, né, contrariando toda a Bíblia. Então, não temos como crer nisso, tá, a respeito de Davi. No Antigo Testamento, nós temos 3 textos sobre homossexualismo, tá? Sobre homossexualidade. O primeiro é um muito conhecido e muito contrariado também, que é Levítico 18, 22, que vai dizer o seguinte. Levítico 18, 22 vai dizer o seguinte: com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. E no 20, 13, vai dizer: quando também um homem se deitar com outro homem, como se o outro homem fosse mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, e o seu sangue será sobre eles. Muitos cristãos utilizam esse texto para contrariar o homossexualismo, a homossexualidade, mas quando são contrariados, não sabem como responder, né? Por quê? Porque geralmente quem discorda desse texto diz o seguinte: ué, mas se no 18:22 está dizendo que não pode, lá no outro versículo está falando que não pode comer carne de porco. Por que vocês acreditam no 18:22, mas vocês comem carne de porco? Eu particularmente como carne de porco. Para mim é gostosão. Então, para mim, eu como. E aí vem falar isso para mim: ué, tu come carne de porco, por que você só acredita em uma parte e não na outra? E isso fora os outros textos, tá? Primeiro, isso e no 23 também. O Levítico ele é um livro todo isso, né, de separação, um livro cerimonial, onde revela a santidade de Deus, o porquê que todos os ritos que Deus exigia de Israel para mostrar a Israel como uma nação e um povo totalmente separado dos outros povos. Só que o que nós precisamos entender é que esse mandamento ele não é um mandamento cerimonial. Ele não é um mandamento cerimonial e cultural onde estava simplesmente, especificamente ligado a um povo só. Isso estava dentro da lei moral de Deus. E por que nós entendemos isso? Porque no Novo Testamento, esses textos, essas proibições, elas são repetidas, elas são ratificadas no Novo Testamento. Vamos dar um exemplo aqui. No Novo Testamento, nós não temos o Decálogo. Não existe um máximo, eu acredito, tá, que o máximo que chega de um relatório aí dos 10 mandamentos seja lá no Jovem Rico, quando ele vai se justificar e ele começa a relatar lá o que ele faz, né? Ele deve citar ali, de repente, uns 3, 4, 5 mandamentos. Mas nós não temos um decálogo, nós não temos os 10 mandamentos relacionados na Bíblia. Porém, todos os 10 mandamentos de Êxodo 20 são repetidos no Novo Testamento. A maioria pelo próprio Senhor Jesus Cristo e os demais pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos no decorrer do texto. Isso significa que, ainda que não tenha os 10 mandamentos em um lugar só, no Novo Testamento, todos os mandamentos são repetidos no Novo Testamento. Por isso, os 10 mandamentos ainda estão em vigor para os dias de hoje. No entanto, coisas que eram cerimoniais não fazem mais parte do nosso dia. Eu não preciso mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote. Eu não preciso mais sacrificar ninguém. Eu não preciso ficar lavando as minhas mãos para fazer alguma coisa lá. Hoje tem que lavar a mão para tudo, né? Mas na época lá para outras coisas. Então, carne de porco, circuncisão, tudo isso era algo de aliança, era algo cerimonial. E isso não se repete mais na nova aliança que nós cremos, que nós vivemos hoje. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Quando alguém fala assim, por que você... Não, olha só, isso era uma lei cerimonial. Então tá, então você... Porque quando a pessoa, irmãos, ela não acredita na Bíblia, mas às vezes ela quer pegar a Bíblia, isso é uma coisa, para mim, tem lógica nenhuma.
ela não acredita na Bíblia, mas quando ela quer discordar da gente, ela quer usar a Bíblia para discordar da gente. Aí ela quer acreditar naquilo que ela está dizendo para a gente, mas quando a gente tenta ensinar a Bíblia, ela não acredita. Então, as pessoas fazem isso. Então, esse é o primeiro ponto que nós devemos entender. Nós podemos usar sim Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, tá? Desde que nós saibamos explicar que tudo isso é repetido no Novo Testamento. Gênesis 19, não vou ler porque é um relato grande, é a passagem conhecida de Ló, onde os anjos, aqueles homens, vão visitar a casa de Ló e o povo de Sodoma e Gomorra, da onde surgiu a palavra sodomita, tá? Ou sodomia, que é a prática, no caso, e o sodomita praticante, aqueles homens queriam ter relações sexuais com aqueles anjos, né? E o povo era tão promíscuo, mas tão promíscuo, tão homossexual, que Ló, em uma atitude totalmente errada, oferece as suas filhas virgens, porque tem gente que acredita que Ló fez certo porque ele queria preservar os anjos. Eu, particularmente, não creio dessa forma. Eu creio que a família tem que ser preservada. Deus constituiu a família. Eu tenho que defender a minha família e amar a minha família. E não foi o anjo que morreu por mim. Então, eu acho que não teria, para mim, não teve motivo Ló fazer aquilo. E Ló ofereceu suas filhas virgens para aqueles homens. E os homens falaram: não, não quero elas, eu quero eles. Quero eles. Então, era um povo muito, muito promíscuo. Então, são os três textos ali onde Deus literalmente condena, tá? Porque o juízo de Deus caiu sobre Sodoma e Gomorra. Deus ele tem diversas formas de aplicar o juízo dele. Ele teve no dilúvio, quando Deus matava às vezes populações inteiras. Você pode ver que quando Deus falava assim para Israel, para Davi ou para qualquer outro juiz ou rei, falava assim: ó, vai lá e extermina todo mundo, eu não quero nem criança, não quero ninguém. Dentre outras interpretações que nós temos, uma delas é que você vai ver que nunca uma nação que Deus mandou destruir era uma nação correta e santa. Geralmente era uma nação promíscua, uma nação que abandonou Deus, ou que não, que mesmo tendo às vezes conhecimento do Deus de Israel, fazia tudo de errado, serviam a Deus, a uns deuses que queimavam crianças, sacrificavam crianças e etc. E uma das formas de juízo de Deus era fazer isso, tá? E você vai reparar que as pessoas, elas, quando se fala de dilúvio, eu já vi crente, cristãos, é, contestando o porquê que Deus mandava fazer isso, matava até criança. Poxa, Deus mandava até matar criança, isso é difícil de entender. Irmãos, mas a gente ensina dilúvio para as crianças na igreja Mirim. A gente ensina Sodoma e Gomorra, que é menos pior, mas o dilúvio, irmão. Você quer o que é pior do que o dilúvio? Porque Sodoma e Gomorra foi só ali. Quando Deus mandava matar um povo, era só um povo. Deus mandou o dilúvio, irmão. E a gente ensina para as crianças o dilúvio. A gente fala de dilúvio na maior naturalidade. E o dilúvio, se for olhar com o olhar humano, é mais cruel do que qualquer outra vez que Deus fez o juízo. Então, quando Deus aplicava o juízo, é porque ele sabia o que tinha que ser feito mesmo. É, é, e esses são os três textos ali abertos que nós temos aí de homossexualidade, tá? No Antigo Testamento. Os outros três textos são no Novo Testamento, e nós vamos abrir agora para poder ler 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 6. O estudo não é muito demorado não, tá, irmãos? Acho que só falta acho que dois slides. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Vou parar por aqui. Eu pesquisei qual seria a diferença do efeminado para o sodomita. Por quê, irmãos? Nós sabemos que hoje nós temos. Assim, eu acho que a Laís, esses dias, ela compartilhou um vídeo que eu não sei nem falar o nome, que era uma expressão lá, que era quando a pessoa ela não se identificava nem com um, nem com o outro, nem com um imparcial.
era um negócio doido que eu não sabia. Eu vi o vídeo e não sabia nem explicar, mas é assim, surreal. É, hoje tem homossexual aplica para os dois, né? Mas hoje tem assim as expressões. Hoje tem homossexual, gay, lésbica. Hoje tem bissexual. Hoje tem. Não binário. Como é que é? Como é que é? Não binário. Isso aí, não binário. Não binário. O que a Laís falou era um negócio desse aí, era um não binário não sei o que lá. Que era quando a pessoa era nenhum outro negócio lá. Um negócio muito doido. Ah, Obrigado, Gui. Nós temos travestis, nós temos, porque já é uma diferença, porque você tem o homossexual, que ele é igual ao homem mesmo, que você olha e não diz que ele é. Tem a mulher também que você não diz que é. Aí no casal não, né? Na dupla, sem ofender, mas a gente não crê que é um casal. No par, tem o que é mais afeminado, tem o que é mais macho. E na mulher também, no caso das mulheres. Tem aqueles que não se vestem como mulher, já tem outros que se vestem como. Então são diversas formas. A própria sigla, né, LGBTQ, não é isso? Lésbicas, bissexuais, gays, trans. Tem o trans ainda, porque tem um homem que se veste de mulher, né, como o travesti, e tem o trans que faz essa trans aí, esse negócio aí que vai de um para o outro. Por que eu tô falando isso? Porque são várias formas. Eu falei assim, bom, se efeminado e sodomita fossem a mesma coisa, por que que Paulo separaria, né? Então, uma das explicações que eu achei que pode ser pertinente é o fato de que o efeminado está mais voltado justamente para aquele homossexual, aquela homossexual que faz mais a parte da mulher, tá? Que faz mais a parte da mulher em uma relação. Já o sodomita já é o que é homossexual, mas faz mais a parte de homem, que topa tudo que puder topar e etc. Tá? E nesse ambiente aqui, né, principalmente na época, no mundo antigo, grego, principalmente era uma promiscuidade absurda, absurda, tá? Então aqui esse texto vai falar que esses não entrarão no reino dos céus, tá? Afeminados, homossexuais. E aí é o que eu digo. Lembra que a gente leu lá no segundo slide sobre os evangélicos preocupados lá dos Estados Unidos? E eles disseram que creem que a Bíblia é infalível, que é a regra de fé e conduta deles. O que eles fazem com esse texto? É curioso, porque não sei o que eles fazem com esse texto. Não dá para identificar. É igual aos católicos. O que eles fazem com os textos, né? De algumas coisas que eles fazem até hoje. De repente é um assunto para outro momento, a gente pode tentar saber, descobrir, né? O problema é que para a gente descobrir pela nossa visão, a gente sempre vai ter uma visão limitada. O ideal seria conversar com pessoas de dentro, né? Mas conversar com pessoas de dentro abertamente, sem de repente ofender, também não é fácil. Enfim, vamos lá. 1 Timóteo 1,10. Isso é para provar biblicamente que é errado, tá? É errado, não tem como defender. Bom, vamos ler do 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, no caso, né? Com a letra I, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, etc, etc. Então, mais uma vez aqui cita o sodomita, dizendo aí a reprovação. E o texto mais completo a respeito disso é Romanos 1. Nós vamos lá agora, Romanos 1, a partir do verso 24. Eu acho que já é o penúltimo slide, tá? Romanos 1, a partir do verso 24, vai dizer o seguinte. Aqui está falando sobre a depravação total da humanidade, algo que até alguém citou na aula passada, sobre a depravação total. E aí, vamos lá. A partir do verso... A partir dos versos 19 e 20 vai falar que Deus ele é visto nas coisas que são criadas. Os atributos invisíveis de Deus são vistos nas coisas visíveis. Então,
ainda que Deus seja invisível, Deus está visivelmente se manifestando na criação. Quando você olha um mar, quando você olha o céu, quando você olha a galáxia, né, ou quando você olha imagens, né, de planetas, etc., não tem como você ver que isso foi de uma casa, de uma explosão. Você vê que realmente existe um ser inteligente, maior, supremo, que criou quando isso tudo. Ele vai falando sobre isso, aí depois ele chega e fala assim, ó, mas tendo visto Deus, mesmo vendo Deus, nesse sentido, não reconheceram como Deus, tá? Aí ele, no 23 diz, ó, 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque quando eles pensam que eles são inteligentes, irmão, eles estão mais loucos do que eles pensam, tá? E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Aqui está falando daqueles homens que colocam Deus dentro de uma caixinha, dentro de uma imagem, dentro de um réptil, como na Índia, na Indonésia, que creio que a vaca, né, é sagrada, enfim. E aí nós vamos lá para o verso 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, entregou a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Quando fala aqui que Deus entregou, irmãos, não é que Deus quis que eles fossem dessa forma ativamente. Quando Deus entrega alguém, é quando Deus ele está literalmente deixando alguém obstinado seguir o seu próprio caminho, tá? Eu sempre cito o exemplo de Faraó. Deus falava para Faraó libertar, deixar Moisés ir, deixar o pessoal ir. E aí Faraó ficava mexido e falava, não, vou deixar o povo ir. Daqui a pouco o Faraó endurecia o coração e falava, não vou deixar não. E aí Deus ia mandando praga, ia mandando praga. Vocês vão ver que na metade da relação das pragas, se eu não estou enganado, a Bíblia vai mudar o texto. Ela começa dizendo que Faraó endurecia o seu coração. Ou seja, o próprio Faraó ficava se endurecendo. Chega um momento que a obstinação de Faraó é tão grande que o texto vai dizer, e Deus endureceu o coração de Faraó. É como se Deus dissesse assim, olha só, eu estou te avisando que não é assim. E a pessoa, eu vou fazer do mesmo jeito. E aí Deus ia avisando, avisando, avisando. Chega uma hora que o povo está tão obstinado que Deus entrega. Deus fala assim, então vai. Agora eu vou fechar os teus olhos. Mas a culpa não é de Deus, irmãos. A gente precisa entender isso. A culpa nunca é de Deus. Nunca, nunca. Tá? Mas Deus tem uma hora que Deus para. Tem uma hora que Deus fecha a porta, que Deus encerra, que Deus reprova, que Deus amaldiçoa a figueira, que Deus fala assim, você nunca mais vai dar fruto. Então, existe esse momento de Deus, e que esse momento nunca chega na nossa vida. O momento do basta de Deus. E aí Deus entregou eles de vez. Já que vocês estão, então vocês agora vão de vez. E aí, o que eles fizeram? Ó, eles foram entregues à concupiscência do seu coração, dos seus próprios corações. Era o que eles queriam fazer. A imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, eles começaram a desonrar o corpo deles entre si. Verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Isso aqui é idolatria. Quando você tira a prioridade de Deus na tua vida e começa a querer agradar mais a você mesmo, você está fazendo o quê? Você está honrando e servindo mais a criatura, que é qualquer coisa fora de Deus, do que ao Criador, que é o próprio Deus. Então essas pessoas elas começaram a agradar mais a si mesmas do que tentar agradar a Deus. Verso 26. Pelo que Deus os abandonou, mais uma vez, ó, Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. Aí aqui já começa a falar das mulheres. O que era o uso natural, o que era a natureza normal de uma mulher? Verso 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Ou seja, qual era a forma natural? Um homem com uma mulher. Casado sempre. Sempre casado. Qualquer relação fora do casamento é pecado. E aí, Deus vai dizer que eles fizeram o quê? As mulheres ficaram entre si, se desonrando, e os homens deixaram o costume natural de se envolver com uma mulher para poder se envolver com outros homens. Olha só, sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza
e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, aí aqui já começa a abranger novamente, tá? Então, você vai ver aqui que aqui é um relato, o maior relato que tem é de onde Deus, de fato, abandonou as pessoas que no seu coração quiseram viver dessa forma. Mas nunca foi o uso natural. Nunca foi a forma natural de um homem se relacionar com outro homem e uma mulher com outra mulher, tá? Então, esses são os textos mais, mais claros que nós temos, onde nós podemos atestar que a Bíblia condena, reprova, repudia o homossexualismo, ok? Essa prática que não é correta. Desculpa, irmãos. É, vamos passar aqui. Tá, pergunta extra aqui. Nós já vamos encaminhar para o término. Como a gente sempre diz, tá, irmãos? O estudo nunca é aprofundado porque não podemos aprofundar em uma hora. Então, a ideia é sempre fazer coisas básicas para nós entendermos algumas coisas. Baseado nisso, se alguém nos perguntar sobre o homossexualismo, nós não podemos duvidar nem titubear. É errado. O problema é que a nossa opinião sempre é baseada na Bíblia, e quando a pessoa não acredita na Bíblia, logo ela não vai acreditar na nossa opinião. Mas elas acreditam em livros onde elas dizem que a Bíblia foi feita por homens, mas qual é o livro que não é escrito por homem? Então fica aquela coisa meio contradizente, né? Bom, teve uma vez que eu, conversando com uma pessoa, essa pessoa ela chegou para mim, porque uma pessoa chegou para ela, no caso, né? Essa pessoa é homossexual, e uma pessoa chegou para ela para falar que essa pessoa era uma pessoa boa. Eu falei assim, poxa, mas você é uma pessoa boa. Você não faz nada de mal a ninguém. Você não tem, eu nunca vi você dando problema. Você ajuda as pessoas, etc. Por que que você iria para o inferno? Por que que Deus te reprovaria, te condenaria? E essa pessoa tem conhecimento da Bíblia e da verdade. E aí, uma vez, tendo a oportunidade, essa pessoa chegou para mim e falou que estava refletindo sobre o que ela ouviu dessa outra pessoa. Porque ela ficou meio que mexida, né? Tipo, realmente, eu acho que eu não faço mal a ninguém, por que que Deus me condenaria, né, ou me reprovaria? Só que eu, irmãos, é o que eu disse, eu não ia procurar a questão, mas chegou até mim. E eu não tive outra alternativa, eu tive que falar, falei assim, olha, para de se enganar, não se engane, não pense dessa forma, você conhece, você sabe o que a Bíblia diz. Se você fizer isso, você vai estar se enganando para você continuar praticando as suas coisas. Se você for praticar, não sei, mas que você entenda perfeitamente que você está indo para o inferno. Que Deus condena o que você está fazendo ou o que você vai fazer. Porque nós não podemos, irmãos, titubear, nós não podemos ter dúvida na hora de falar. Ah, não sei, porque Deus é amor. Né? Tem uma música do Lulu Santos, né, que diz que considera justa toda prova de amor. Baseado em quem? Porque em Deus não. Na Bíblia, não. Então, nossa posição, ela tem que ser firme. Firme, tá? Eu coloquei aqui uma pergunta extra, que é a seguinte. E quando há o desejo, mas não a prática? Nós temos uma mulher, um homem homossexual, ou melhor dizendo, que sente uma vontade, mas ela luta com todas as suas forças, luta pedindo força a Deus sempre para não poder praticar. E aí? Nesse slide aqui, eu já quero dizer que eu vou falar duas visões e vou dar a minha opinião particular, ok? A minha opinião.
A primeira visão que nós temos, eu não sei se tem outra, mas pelo que eu já ouvi, até de pessoas próximas, enfim, da nossa igreja, enfim, que existem duas visões. Eu tenho a minha, eu vou falar que é a minha, não vou falar que é a correta, eu vou falar que é a minha, tá? A primeira é a visão de João 8,36, ou melhor dizendo, as pessoas utilizam esses dois textos, João 8,36 e 2 Coríntios 5,17, que vai dizer o seguinte: João 8,36 vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o segundo, e 2 Coríntios 5,17 vai dizer: porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo, tudo se fez novo. Esse primeiro grupo crê que, se uma pessoa tem algum desejo homossexual, ou homoafetivo, né? Não sei qual é a expressão correta, e mesmo que ela não pratique, o fato dela ter a vontade e o desejo mostra que ela não foi convertida, que ela não é salva. Porque se Jesus libertar, verdadeiramente essa pessoa será livre. Logo, não haverá resquício, não haverá nada, tá, que vai induzir essa pessoa a querer um pouquinho a gostar de alguém do mesmo sexo, ou ter uma vontade. E o texto que tudo se fez novo. Se uma pessoa ela era, tá, e tudo se fez novo na vida dela, obviamente, então ela vai deixar tudo. E, inclusive, essas vontades, esses desejos vão ser totalmente excluídos da vida dela e ela é, será totalmente transformada. Esse grupo crê que, se tem o desejo, ali há uma obra maligna, tá? O segundo grupo, que é o que tá? Você pode ficar muito bem à vontade para você estudar, pedir oração, direção a Deus para crer. Eu, Cleiton, creio no segundo grupo. O segundo grupo é baseado no 1 Coríntios 10,13, que vai dizer que Deus não dá nenhuma tentação. Alguns, no contexto todo, vai falar também de provação, tá? Mas nesse texto vai falar tentação também. A tentação no sentido de tentação mesmo, porque ele vai falar sobre cair, sobre queda, no versículo anterior. Que Deus não vai dar nenhuma tentação além do que as pessoas possam suportar. Antes, ele vai conceder o escape, tá? Isso significa que toda tentação, ela é possível ser resistida, porque Deus sempre vai deixar um limite e também vai dar o escape. E o Tiago 1,13 e 15, que vai dizer que a tentação, ela vai dar luz, ela vai dar luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ele vai gerar a morte. Então, nós somos tentados pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências. Ser tentado não é pecado, tá? Quando você é tentado por algo, você não está pecando. Aquilo ali é uma tentação que você, particularmente, o teu ser, teu caráter, o teu organismo, quem você é, está sujeito àquela concupiscência, está sujeito àquele pecado, àquela tentação. Então, às vezes, o que você é tentado, eu não sou, e vice-versa. Então, ser tentado, ou a tentação em si, não é pecado. Porém, essa tentação, quando ela é alimentada, quando é dada uma atenção para ela, ela dá luz ao pecado que, consumado, gera morte. Então, baseado nesses dois textos, eu creio que se porventura houver alguém com desejo homossexual, de olhar um homem, de repente ter uma vontade, uma mulher e ter uma vontade, eu creio que essa pessoa, se ela lutar com todas as forças dela, se ela pedir a Deus direção, se ela estiver sempre aos pés do Senhor, o que nunca passei por isso, então eu não faço a mínima ideia de como deve ser difícil. Mas eu creio que essa pessoa, sim, ela pode vir a ser salva, tá? Porque eu creio que o que vai condenar é o pecado, a prática do pecado. Não a prática física em si, mas também a prática aqui dentro. Uma coisa é um homossexual que não faz, mas aqui dentro ele maquina, ele faz tudo, tá? Mas eu creio que se tiver alguém com desejo e ele luta contra, faz de tudo, está na presença do Senhor, e ele não alimenta, ele pratica, nem que ele vá viver a castidade, que ele nunca vai se relacionar com uma pessoa do sexo oposto porque ele não tem desejo.
Então ele não vai fazer a outra pessoa infeliz, a não ser que Deus coloque esse desejo nela. Mas a pessoa, ela vive na castidade, ela vive somente para o Senhor. E ela tem o Espírito Santo como habitador dela. E aí nós sabemos que quando nós vivemos para Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Isso significa que o pecado que me dominava, agora ele é dominado pelo Espírito do Senhor. Então eu creio que essa pessoa, sim, tá? Ela pode vir a ser salva. Sei que deve ser muito difícil pela situação, mas eu creio que ela pode vir a ser salva, tá? Porém, isso é a minha opinião, não quero dizer aqui que é o que a Bíblia diz, mas eu apresentei as duas de forma justa, porque eu já ouvi a outra versão. E aí fica a seu critério, o que Deus falar ao seu coração, o que mais arder, o que você estudar, o que você de repente entender que pode vir a ser, tá bom? Bom, irmãos, então esse foi o nosso rápido aí, a nossa rápida análise, tá? Não é um estudo aprofundado, mas a nossa rápida análise. Deixa eu encerrar aqui a transmissão. Transmissão não, é o compartilhamento de tela. A nossa rápida análise sobre a homossexualidade à luz da Bíblia, onde nós vamos ver claramente que a Bíblia ela condena 100%, não tem nenhuma brecha, tá? Para nós crermos que a homossexualidade ela pode ser aceita, mas nós devemos contrariar sempre, porque nós não concordamos com a prática, tá? Mas devemos amar todos aqueles que praticam, porque assim como Deus não ama o nosso pecado, mas nós, como pecadores, somos alvo do amor de Deus constante. Então, que nós possamos realmente agir com amor, pregar com amor, ensinar com amor, responder com amor e tentar evangelizar com o nosso testemunho, né? Mas quando for confrontado, não temos outra alternativa. A Bíblia condena abertamente, tá bom? Então é isso, irmãos. Obrigado pelo tempo de vocês disponibilizado. Quero abrir para perguntas, para dúvidas, para complementos, para contribuições. Qualquer coisa que alguém quiser falar, fique à vontade, tá? Pode ser, Cleiton. Oi, Rodrigo, paz. Queria perguntar, eu vi esse assunto ontem, esse tema desse assunto sobre homossexualismo, veio uma pergunta na minha cabeça. Seria certo o crente ter uma amizade com um homossexual? Rodrigo, a amizade, eu não vejo problema, porque eu não tenho homossexual como um criminoso, como alguém que é uma coisa, tá, irmão? Embora a Bíblia ela vai falar que a prática do homossexual, a prática da homossexualidade, ela está inserida em várias práticas condenáveis, né? Isso é uma coisa que às vezes até na igreja mesmo, quando eu falo na igreja de forma geral, eu creio, tá? A minha opinião, a gente falha quando a gente vai falar sobre homossexualismo e a gente diz, na hora de pregar uma mensagem, na hora de falar, a gente coloca o homossexual no mesmo patamar de criminosos. A gente fala que... Eu sei que não é a intenção, mas às vezes a gente faz. A gente fala que, você que é bandido, você que é pedófilo, você que é homossexual, como se todo homossexual fosse um criminoso, um bandido, e não é. Eu particularmente, eu não acho correta essa forma de colocar no mesmo patamar. Bom, mas respondendo a tua pergunta diretamente, eu não vejo problema, Rodrigo. Em que sentido? Você vai entender o que eu estou falando. Por quê? Você tem amigos que não são da igreja? Pelo menos um amigo que não é crente? Sim, tem. Sim. E você acha errado você ser amigo dele? Não. Então, eu não vejo diferença. A diferença para mim seria o quê? Esse teu amigo vai para baile? Algumas vezes. Agora, se você for com ele, você vai estar se assentando na roda dos escarnecedores. Então, Entendi. assim, se eu tenho um amigo que ele é homossexual, e se ele se mostrou agora, mesmo que de repente ele não era antes, mas agora ele é. Eu vou deixar de falar com ele? Se ele quiser conversar comigo, eu não vou conversar com ele? E como que a igreja vai ganhar o mundo se a igreja não tiver contato com alguém que seja mundo? Então, essa separação ela tem que ter um equilíbrio. O mundinho, né, de eu só falar com crente, inibe o meu contato com quem não é crente. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu só não posso andar com ele. Por exemplo, Cleiton, quando eu falo andar com ele, em que sentido? Por exemplo, Cleiton, a gente pode conversar, cara, sair um dia para tocar uma ideia? Cara, eu iria, tranquilamente. Agora, vamos num barzinho onde vai ter um show ao vivo. Eu não vou nem com ele, nem com ninguém. Eu não vou com ele nem com ninguém.
Ah, Cleiton, vamos sair. Vou sair. Você, Andressa, eu e o meu companheiro. Ou eu e a minha companheira. Não, não vou. Nem adianta, nem adianta. Se você, eu claramente, não vou. Pô, Cleiton, por que que você vai deixar de ser crente? Não, não vou deixar de ser crente, mas eu não vou. Não, não tem condição, porque eu não vou concordar com o que vai estar acontecendo naquela mesa, entendeu? Então assim, eu acho que tudo tem limite, tudo tem equilíbrio e limite. Agora, se você deixar de falar com alguém porque ele é homossexual, como é que você vai ter a possibilidade de evangelizar e de ser exemplo para ele? Pelo contrário, eu acho que vai até soar pior, porque ele vai ver que você agora, porque é crente, você parou de falar com ele ou com ela, tá? Entendi. Obrigado, Cleiton. Nada. Espero ter ajudado, né? Alguém mais, irmãos, quer falar alguma coisa? Não? Tá, então tá bom. Então, obrigado. Quero agradecer a todos mais uma vez pela presença.